Julho de 2021. Estamos há mais de um ano numa insuportável pandemia de Covid-19, aqui no Brasil com mais de 500 mil mortos. É triste, é horrível, mas acontece durante a história. Olá, meu nome é Maurício Lissistrida e hoje eu vou falar de uma epidemia que aconteceu na Idade Média, a epidemia de peste negra. Para falar a verdade, não sou eu que vou falar. Vou usar um famoso texto medieval que fala sobre o assunto. Vou pegar o início do livro Decameron, de Boccaccio, em que ele narra a peste negra em Florença. Vou começar a leitura e vou fazendo comentários durante ela. Para começar, perceba que nesse primeiro parágrafo que eu vou ler, como um bom medieval, Boccaccio faz questão de falar de Deus, mostrando a forte religiosidade medieval. Vamos ao Decameron. Já tinha chegado o ano de 1348 da fecunda encarnação do Filho de Deus, quando a cidade de Florença, nobre entre as mais famosas da Itália, foi vítima da mortal epidemia. Fosse a peste obra de influências astrais ou a consequência das nossas iniquidades e que Deus, na sua justa cólera, a tivesse precipitado sobre os homens como punição dos seus crimes, a verdade é que ela se havia declarado alguns anos antes nos países do Oriente, onde arrastara para a perda inúmeras vidas humanas. Depois, prosseguindo a sua marcha sem se deter, propagou-se para nosso mal, na direção do Ocidente. Todas as medidas sanitárias foram sem efeito. Por mais que os guardas, especialmente encarregados disso, limpassem a cidade dos montes de imundície, por mais que proibisse a entrada a todos os doentes e se multiplicassem as prescrições de higiene, por mais que se recorresse às súplicas e às orações que se usam nas procissões e aquelas de outro gênero, de que os fiéis se desobrigam para com Deus, nada deu resultado. Logo nos primeiros dias primaveris do ano a que me referi, o terrível flagelo começou, de maneira surpreendente, a manifestar as suas dolorosas devastações. Mas não foi como no Oriente, em que o fato de sangrar pelo nariz era o sinal evidente de uma morte inelutável. Na nossa terra, no início da pandemia, quer se tratasse de homens ou de mulheres, produziam-se certos inchaços nas virilhas ou nas axilas. Alguns desses inchaços tornavam-se do tamanho de uma maçã vulgar, outros como um ovo, outros um pouco maiores ou mais pequenos. Chamava-se, usualmente, bubões. E, no duplo domínio onde tinham aparecido de início, os bubões não tardaram, a fim de semear a morte, a crescer indiferentemente em qualquer parte do corpo. Mais tarde, os sintomas mudaram e transformaram-se em manchas negras ou lívidas que apareciam nos braços, nas coxas ou em qualquer outra parte do corpo, de umas vezes grandes e separadas, de outras muito juntas e pequenas. Tal como o bulbão, que fora de início e continuava a sê-lo o indício de uma morte certa, também as manchas o eram para aqueles em quem apareciam. Quanto ao tratamento da doença, não havia receita médica ou remédio eficaz que parecesse bom ou desse qualquer alívio. A natureza do mal opunha-se-lhe. Era culpa dos médicos? Paremos aqui. Perceba como Boccaccio fala que quem pegava peste negra, quem tinha os sintomas da peste negra, com certeza morria. Por mais horrível que seja a pandemia pela qual nós estamos passando com a Covid-19, ainda bem o caso não é tão horrível, porque não são todos que morrem. Na verdade, é um número bem pequeno das pessoas que pegam a Covid-19 que morrem. Mesmo assim, é sempre bom lembrar, em pouco mais de um ano, 500 mil de pessoas morreram aqui no Brasil. Vamos voltar ao Boccaccio, falando agora sobre os médicos.
Sem falar de todos os práticos diplomados, tinha crescido em proporções incríveis o número dos homens e das mulheres que exerciam a medicina sem o menor conhecimento prévio. A sua ignorância, seria incapaz de descobrir a origem do mal e, consequentemente, de lhe encontrar o remédio próprio? A verdade é que em curas eram raras, e nos 3 dias que se seguiam ao aparecimento dos sintomas já referidos, mais ou menos depressa segundo os casos, mas geralmente sem febre nem qualquer perturbação aparente, quase todas as pessoas atacadas morriam. A intensidade da epidemia aumentou pelo fato de os doentes contagiarem no seu contato diário os indivíduos ainda sãos, tal como o fogo quando se aproxima de uma porção de matérias secas ou gordas. E o que ainda propagou mais o desastre foi não só o fato de a prática com os doentes comunicar o mal e dar a morte às pessoas sãs, mas o simples contato com roupas ou o que quer que fosse que os pestíferos tivessem tocado ou manejado, pois através de tais objetos, logo a peste se transmitia a quem deles se servisse. Paremos novamente. Não deixa de ser interessante olhar o pânico que a peste negra causou das pessoas terem medo de tocar em objetos que outros haviam tocado, quando na verdade a peste negra era causada pelos ratos, ou melhor, pelas pulgas que estavam nos ratos e que acabavam picando as pessoas e as infectando, e não o contato direto entre as pessoas, pelo que sabemos pelo menos. De qualquer modo, para saber mais sobre sintomas, transmissão e coisas do tipo, estou deixando linkado na descrição um ótimo vídeo feito por um profissional de saúde. O que o Boccaccio vai contar é extremamente interessante. Vamos voltar a ele. Escutem o prodígio que tenho de contar. Não o houvesse eu visto, como há muitas outras coisas, com meus próprios olhos, dificilmente ousaria acreditar em tal, e mais ainda, escrevê-lo, mesmo que o tivesse ouvido da boca de pessoas dignas de todo crédito. O flagelo de que falo transmitia-se de uns para outros com tanta força e tão naturalmente que a infecção não só passava de homem para homem, mas produzia um fenômeno muito mais surpreendente e muitas vezes verificado. Um objeto que pertencia a um doente ou uma vítima de peste era tocado por um ser sem relação com a espécie humana. Não só essa criatura era contagiada, mas morria num curto lapso de tempo. Eis, entre outros fatos, o que meus olhos, acabo de vulo dizer, observaram um dia. Tinham sido deitados na via pública os trapos de um desgraçado, morto pela epidemia. 2 porcos tropeçaram neles. É o costume desses animais. E começaram a despedaçá-los com os dentes e com as patas, quase imediatamente, como que envenenados, ei-los ambos a darem sinais de vertigem e a caírem mortos por terra sobre os trapos, que, para seu mal, haviam arrastado consigo. Esses acidentes e muitos outros do mesmo gênero, se não piores, fizeram nascer naqueles que continuavam vivos pânicos e obsessões de diferentes espécies, que em geral conduziam à mesma atitude cruel. Fugia-se ao doente e a tudo que o cercava. No pensamento íntimo de cada um, era este o meio de se conseguir a própria salvação. Paremos novamente. Deem uma olhada, as pessoas da Idade Média tentando fazer isolamento social. Para quem for ler o Decameron, vai ver que as personagens principais da história, aquelas que ficam narrando os vários continhos que o Boccaccio coloca no seu livro, são personagens que resolvem se isolar do restante das pessoas e, portanto, ficam pelo menos 10 dias vivas e contando histórias umas para as outras, que é a base do Decameron. Voltemos agora ao Boccaccio e percebam como as pessoas buscavam qualquer coisa que pudesse salvá-las daquela doença que elas tinham medo que as matasse. Podia ser rezar, podia ser ficar longe dos outros, podia ser, tomar cloroquina. Vamos lá.
Alguns pensavam que uma vida sóbria e a abstenção de tudo o que fosse supérfluo se impunham para combater ataque tão terrível. Formavam, pois, a sua brigada e viviam afastados dos outros, agrupados e reclusos em casas onde não havia doentes e onde a vida era mais agradável, usando com a maior moderação comidas delicadas e vinhos requintados, fugindo a todo e qualquer deboche, não deixando ninguém falar-lhes, recusando-se a ouvir qualquer notícia vinda do exterior a respeito da morte ou doenças. Passavam o tempo a ouvir música ou entretidos com outros prazeres castos. Gente havia, porém, que se conduzia de modo bem diverso. Achavam que entregarem-se por completo às bebidas e à licenciosidade, andarem galhofando pela cidade, de canções nos lábios, satisfazerem as paixões na medida do possível, rindo e troçando dos mais tristes acontecimentos, era o mais seguro remédio contra um mal tão atroz. Para passarem deste princípio à prática, o melhor que podiam, andavam dia e noite de taberna em taberna, bebendo sem conta nem medida. Mas era ainda pior nas casas particulares, se julgavam lá encontrar matéria para prazer ou distração. De resto, nada era mais fácil. Todos perdiam a esperança de viver e deixavam ao abandono tanto os seus bens como a sua própria pessoa. A maior parte das casas caía no domínio público. Os estranhos que lá se haviam instalado reinavam como donos, e é escusado dizer que juntavam à brutalidade da sua conduta o desejo de fugir sempre e a todo o preço dos pestíferos. E assim, infelizmente, no excesso de aflição e da miséria em que a cidade mergulhara, o prestígio e a autoridade das leis divinas e humanas esboroava-se e abatia-se inteiramente. Os guardas e os ministros da lei estavam todos eles mortos, doentes ou tão desprovidos de auxiliares que qualquer atividade lhes era interdita. Toda a gente, pois, podia agir segundo seus próprios caprichos. Ao lado dos indivíduos que praticavam os dois tipos de vida que me referi, muitos havia que adotavam um meio termo, menos preocupado do que os primeiros em que se restringissem a comer pouco, nem por isso se abandonavam aos excessos de bebida e ao deboche dos segundos. Utilizavam tudo com conta, peso e medida, e segundo suas necessidades. Em vez de se fecharem dentro de casa, circulavam pelos arredores, tendo nas mãos umas vezes flores, outras ervas aromáticas, outras várias especiarias. Levavam-nas por vezes às narinas e consideravam excelente preservar o cérebro aspirando perfumes, porque a atmosfera parecia corrompida e envenenada pelo cheiro horrível dos cadáveres, dos doentes e dos medicamentos. Alguns manifestavam mais crueldade, mas talvez mais prudência. Diziam que a garantia mais segura contra os germes do mal era a fuga. Nessa convicção, não se preocupavam, a não ser consigo próprios, e muitos homens ou mulheres abandonavam a cidade, os parentes, os bens móveis e imóveis que possuíam, partindo para as províncias vizinhas ou, pelo menos, para os arredores de Florença. Julgariam que a cólera de Deus, armada desse flagelo, não iria, onde quer que eles estivessem, atacar as iniquidades dos homens e, uma vez desencadeadas, se limitaria a abater aqueles que tinham ficado dentro dos muros da cidade? Talvez pensassem que ninguém lá ficava e que a última hora de Florença tinha chegado. Paremos novamente. Não deixa de ser interessante ver como cada um ou cada grupo resolveu agir de uma forma para tentar se proteger. No entanto, vale ressaltar que sair de Florença realmente era uma atitude razoavelmente boa. Vale lembrar que no final da Idade Média, não só o comércio começou a ressurgir, e portanto este comércio com o Oriente trouxe produtos do Oriente, mas também trouxe ratos nos navios, e esses ratos trouxeram pulgas que
transmitiram a peste bubônica para as pessoas que acabaram morrendo, a peste negra que levou as pessoas à morte. Como também as cidades começaram a ressurgir, começaram a crescer, e essas cidades acabavam tendo muitas pessoas morando juntas, com pouca higiene, o que facilitava a proliferação de ratos e facilitava a proliferação de pulgas e, portanto, facilitava que as pessoas pegassem peste negra. Afastar-se das cidades não era bem uma atitude muito ruim. Era até um jeito bom de tentar sobreviver. De qualquer modo, voltemos ao Boccaccio. Se seguir um ou outro método não fazia as pessoas morrerem por força, a verdade é que ninguém escapava ao seu destino. Quaisquer que fossem os princípios seguidos, muitos eram atingidos, e em qualquer parte. Eles próprios, antes de caírem doentes, tinham dado o exemplo aos que continuavam sãos. Estavam, pois, abandonados e definhavam por todo lado. Devo acrescentar que os cidadãos fugiam uns dos outros e que ninguém se preocupava com os vizinhos? As visitas entre parentes, quando aconteciam, eram raras e feitas de longe. O desastre pusera tanto horror no coração dos homens e das mulheres que o irmão abandonava o irmão, o tio, o sobrinho, a irmã, o irmão. Muitas vezes, mesmo a mulher, o marido. E até, o que é ainda mais forte e quase inacreditável, os pais e as mães evitavam ir ver e auxiliar os filhos, como se já não lhes pertencessem. Os doentes dos dois sexos, e o seu número era incalculável, não tinham outro apoio que não fosse a caridade dos amigos, mas bem poucos foram privilegiados nesse ponto. Ou a avareza dos criados, seduzidos pelos ordenados enormes com que lhes alugavam os serviços, ainda se encontravam criados. Paremos. Poxa, mesmo nos momentos mais pesados da pandemia, quando as pessoas estavam com mais medo e se isolando em casa, mesmo assim ainda tinha um monte de pessoas que aceitavam, infelizmente por um salário de fome, por um dinheiro de fome, fazer entregas, colocar a própria vida em risco para tentar servir quem tinha mais dinheiro. Interessante, né? Voltemos ao Boccaccio. Porém, apesar dos convidativos salários, o número de serviçais não aumentara e todos eles, homens ou mulheres, tinham maneiras rudes e não possuíam, na sua maior parte, nenhuma prática doméstica. As funções limitavam-se a dar aos doentes o que eles pediam ou a assisti-los na hora da morte. Mesmo assim, pelo preço de um serviço lhes valia, corriam frequentemente para a própria perda. Como os vizinhos, parentes e amigos abandonavam os doentes, e como os criados se tornavam raros, estabeleceu-se uma prática até então desconhecida. Qualquer que fosse a elegância, a beleza e a categoria social de uma dama atingida pela doença, esta não tinha o menor escrúpulo em ser tratada por um homem, fosse ele quem fosse, novo ou velho, e de lhe mostrar, sem a menor vergonha, todas as partes do seu corpo, tal como teria feito uma mulher. É provável que isso desse depois origem, naquelas que se curavam, a costumes mais dissolutos. Esses abandonos causavam a morte de muitas pessoas que, socorridas a tempo, talvez pudessem ter sido salvas. Em consequência de os doentes não receberem os cuidados apropriados e de a epidemia não deixar de se desenvolver, o número de cidadãos que morriam noite e dia era tão elevado que se ficava espantado ao ouvi-lo e, mais ainda, ao ser testemunha. Infelizmente, e sob o efeito da necessidade, estabeleceram-se, entre os que sobreviviam, costumes completamente diferentes dos antigos. Era uso este que ainda persiste em nossos dias, que as senhoras, primas ou vizinhas de um morto, se reunissem em casa dele, a fim de juntar as suas lágrimas às dos parentes mais próximos. Por outro lado, os vizinhos e muitos outros burgueses agrupavam-se com a família em frente à casa da mortuária. Os padres apareciam também conforme categoria social que o defunto tivera. Depois, as pessoas da mesma condição carregavam o homem aos ombros e transportavam-no para a igreja que ele escolhera antes de morrer.
Mas quando a epidemia começou a manifestar a sua violência, tais práticas cessaram totalmente, ou em grande parte. Em seu lugar, estabeleceram-se outras. Muitas pessoas morriam sem ter à sua volta numerosa assistência feminina. Muitos morriam mesmo sem testemunha. Bem raras eram aquelas a quem não faltavam as dolorosas lamentações e as lágrimas amargas dos seus. Em troca, instalavam-se o riso e as brincadeiras de um grupo a quem a festa estonteia. As mulheres, esquecidas de sua piedade natural e ciosas da própria saúde, curvavam-se, em geral, de bom grado aos novos usos. E bem raros foram sendo aqueles cujos corpos eram acompanhados à igreja por 10 ou 12 vizinhos aproximadamente. Não se tratava, porém, de pessoas distintas, nem de burgueses cotados, mas não sei de que espécie de coveiros vindos da ralé, que se tinham arvorado gatos pingados e cujos serviços eram pagos. Pegavam no caixão e transportavam-no rapidamente, não à igreja que o defunto designara antes da morte, mas geralmente a que ficava mais perto. 4 ou 6 padres seguiam à frente, brandindo um magro lumiar que às vezes faltava por completo. Com o auxílio dos gatos pingados e sem se dar ao trabalho de um ofício demasiado longo ou solene, punham, o mais depressa possível, o caixão na primeira sepultura vazia que encontravam. A gente humilde, e talvez uma grande parte da classe média, oferecia de resto o espetáculo de uma miséria infinitamente mais dolorosa. A pobreza, ou então qualquer vaga esperança de assim se salvarem, retinha em suas casas a maioria das pessoas. Não se afastavam do bairro e todos os dias caíam doentes aos milhares. Como não tinham quem as socorresse, nem as servisse, morriam, está claro, sem redenção. Algumas delas expiravam de dia ou de noite na via pública, e muitas outras, se bem que mortas em casa, transmitiam aos vizinhos o anúncio de sua morte, pelo cheiro infecto de sua carne corrompida. Tudo regurgitava desses cadáveres e dos cadáveres de outros homens que por toda a parte morriam. O terrível perigo que a putrefação dos corpos trazia consigo, tanto como a afeição de que certos defuntos eram por vezes rodeados, ditavam em geral aos vizinhos a seguinte atitude: eles próprios, se possível com o auxílio de alguns carregadores, tiravam os corpos das casas e expunham-nos diante das portas. Quem circulasse nessas paragens, sobretudo de manhã, encontraria uma considerável quantidade deles. Depois, mandavam vir os caixões. Se o pedido ficava sem efeito, colocava-se o corpo sobre um quadrado de madeira. Mais de um caixote serviu de transporte comum a 2 ou 3. Também era frequente que as mesmas tábuas contivessem marido e mulher, 2 ou 3 irmãos, pai e filho, ou qualquer par desse gênero. Quem poderia dizer quantas vezes 2 padres, que acompanhavam o enterro munidos de sua cruz, foram seguidos por 3 ou 4 caixões levados pelos carregadores? Quantos padres julgavam ter um só morto para sepultar, encontravam 7 ou 8, às vezes mais. Mas nem por isso os desgraçados tinham a honra de lágrimas, lamúria ou cortejo. O acontecimento tornava-se tão banal que o desaparecimento de uma pessoa preocupava tanto as outras como hoje o desaparecimento de uma cabra. E aquilo que a vida normal e a fraca cadência das nossas desgraças não ensinara nem aos homens mais avisados a suportar despreocupadamente, conseguiu a amplidão da catástrofe que, como então se viu, ensinou os espíritos mais simples a não ligar às coisas de grande importância. Com a multidão de cadáveres de que já falei, cujos transportes convergiam todos os dias e quase a todas as horas para todas as igrejas,
os cemitérios tornaram-se insuficientes para sepulturas, sobretudo quando, seguindo o uso antigo, se queria dar a cada um deles um lugar próprio. Como todas as tumbas estavam cheias, já nos cemitérios contíguos às igrejas se faziam valas muito profundas, para onde se atiravam a centenas os recém-chegados. Do mesmo modo que nos flancos de um navio se amplia a mercadoria em camadas, cobriam-se esses cadáveres com uma pá de terra e logo outros para lá se botarem, até chegarem à superfície do solo. Paremos mais uma vez. Mesmo os costumes sobre enterro de pessoas hoje sendo bem diferentes, não deixa de ser interessante como hoje em dia, com toda a organização social que nós temos, com toda a tecnologia, em meio a essa pandemia que percentualmente matou muito menos gente do que a peste negra, nós ainda tivemos, em alguns países como Equador, corpos jogados na rua, e nós tivemos aqui no Brasil vários enterros em valas coletivas. Voltando Boccaccio. A fim de não passar uma revista pormenorizada por todos os males que então sobrevieram na cidade, direi que esses dias para ela tão desastrosos não pouparam sequer os campos limítrofes. Não falemos das aldeotas que eram como que cidades mais pequenas. Nos lugarejos dispersos pela planície não havia socorro médico, nem criados cujo auxílio se pudesse contar. Fosse nas estradas, nos campos ou nas casas, os desgraçados camponeses e as suas famílias morriam noite e dia, não como seres humanos, mas como animais. Tolhidos nas práticas diárias da vida por uma indiferença que não era inferior à dos habitantes da cidade, deixavam de cuidar dos seus bens. Dir-se-ia que todos os dias esperavam pela morte, e longe de favorecerem, pensando no dia seguinte, o rendimento dos rebanhos e das terras e de tudo que necessitava de trabalho prévio, não pensavam senão em dilapidar os ganhos até então adquiridos. Em consequência disso, os bois, os burros, as ovelhas, as cabras, os porcos, os gansos e até mesmo os cães, os mais fiéis companheiros dos homens, eram expulsos das suas próprias habitações e erravam segundo a própria fantasia pelos campos, cujos trigos ainda não haviam sido ceifados, nem mesmo montados. Muitos desses bichos, tal como os seres racionais, comiam bem durante o dia e à noite regressavam à herdade, sem que um pastor sequer tivesse para isso levantado a voz. Mas deixemos o campo e regressemos à cidade. Que poderia dizer-se mais? A crueldade do céu e talvez a dos homens foi tão rigorosa, a epidemia graçou de março a julho com tanta violência, uma multidão de doentes foi tão mal socorrida, ou mesmo em consequência do medo que inspirava as pessoas saudáveis, abandonada numa indigência tal que se calcula com segurança em mais de 100.000 o número de homens que perderam a vida dentro dos muros da cidade de Florença. Antes do sinistro, talvez ninguém calculasse que a nossa cidade tivesse tal quantidade de gente. Quantos grandes palácios, quantas belas casas, quantas habitações outrora cheias de criados, de senhores e de damas, viram desaparecer todos, até ao seu mais humilde servidor. Quantas famílias ilustres, quantas mansões imponentes, quantas fortunas famosas ficaram privadas de herdeiros legítimos. Quantos nobres senhores, belas damas e jovens graciosos, aos quais não só a faculdade, mas Galeno, Hipócrates e mesmo Esculápio teriam passado um atestado de saúde robusta, tomaram a refeição da manhã com os pais, os camaradas e os amigos, para à noite se sentarem no outro mundo, a cear com os antepassados. E, fecha aspas, termina o momento em que Boccaccio fala sobre a peste negra. Vale lembrar que,
Nem tudo que Boccaccio descreveu, ele viu. Grande parte, ele ouviu as pessoas falarem, portanto, ele ouviu o pânico das pessoas da época relatando as coisas, e então ele relatou. Queira ou não, é um importante documento histórico de uma época. Queira ou não, é um importante documento sobre a peste negra.